Eu queria me desculpar com todos os senhores, que hoje eu, infelizmente, tenho uma consulta médica, que eu vou ser obrigado a ir para lá. Eu tentei que essa consulta fosse em outros dias. O problema é que, à medida que a gente vai adiando, vão surgindo os outros compromissos que me obrigam a não estar aqui em São Paulo. Então, eu fui obrigado a escolher hoje, né, Rosângela? Porque senão eu não consigo ir a fazer essa consulta que é necessária. Então, eu peço desculpas que eu vou ter que me ausentar, mas o Newton vai continuar coordenando a reunião. Eu lamento não poder assistir à apresentação do professor Martoni, que é sempre muito interessante, muito importante. E como me disseram hoje, durante o almoço, o Martoni não é pessimista, ele é realista. Obrigado. Bem, boa tarde a todos. Eu acho que seria conveniente, já que nós estamos aí em pleno 2014, há 6 meses da eleição, o governo está praticamente terminando, né? Fazer um balanço preliminar. Claro que a perspectiva ainda não é completa, né? Talvez daqui a... Eu imagino que daqui a 2, 3 anos podemos fazer uma avaliação melhor do que ocorreu nesse período, mas já dá para ter uma ideia e, infelizmente, a gente tem que dizer que é uma ideia bastante negativa, né? Eu acho que houve muitos erros que foram cometidos, né? E hoje nós estamos, de certa maneira, pagando o preço dessas incoerências e desses problemas que houve, eu diria, a partir de 2008. Né? 2008 eu acho que foi o... 2008 foi o ponto de inflexão do governo, né? Do governo do PT. Né? Porque o governo Lula, de uma maneira ou de outra, quer dizer, tinha prioridades de expansão de consumo, crédito, etc., que se justificavam até politicamente, né? Mas manteve uma certa coerência macroeconômica razoável durante o seu período. Quando chega em 2008, vem a crise internacional. E eu acredito que a interpretação que se deu à crise, no caso do governo brasileiro, foi de que aquilo era uma crise do regime capitalista mundial, né? E que o capitalismo talvez nem sobrevivesse àquela situação, né? E que era uma oportunidade, quer dizer, uma janela de oportunidade para avançar teses e implantar teses bastante progressistas, né, no caso do Brasil. Então, foram feitas várias coisas a partir daí que não deram resultado. Eu quero mostrar que não deram resultado. Primeiro, a política fiscal anticíclica, né, que foi, na verdade, totalmente equivocada, porque a política do governo Lula até então tinha sido uma política fiscal extremamente expansiva, né? Então era uma política mais expansiva ainda, não era anticíclica, era mais expansiva do que vinha sendo feito até então, como de fato aconteceu, né? A herança disso já bate no governo Dilma, né, que manteve a expansão fiscal do Lula, não com tanta velocidade, mas manteve, né? Mas, de certa maneira, a deterioração fiscal foi uma coisa progressiva, né, que vem de 2008, e vai se agravando ano a ano até o momento presente, né? E que coloca, como nós vamos ver depois, dilemas muito duros para o futuro, né? Quer dizer, como é que nós vamos resolver esse imbróglio a partir de 2015, né? Segunda coisa foi a expansão do crédito, né? Especialmente a expansão dos bancos federais, e aqui é uma informação que talvez nem todos tenham. Se vocês olharem nas estatísticas de dívida pública, cerca de 800 bilhões de reais, isso equivale a 20% da dívida pública brasileira, ou mais, 25% da dívida pública, são créditos que o Tesouro Nacional tem junto aos bancos federais. Esses créditos praticamente não existiam até 2008. Eles começam a se avolumar a partir de 2009, com transferências maciças do Tesouro para o BNDES, para a Caixa Econômica Federal, sobretudo, né? O Banco do Brasil acho que um pouco menos. Só para o BNDES foram transferidos cerca de 375 bilhões. Né? Para a Caixa Econômica Federal, algo em torno de 400 bilhões.
O Banco do Brasil, alguma coisa bem menor do que isso, né? Então, mais ou menos 800 bilhões de reais, que foi emissão de dívida pública para injetar capital, injetar dinheiro no BNDES e na Caixa para cumprir os programas de expansão de crédito, no caso do BNDES, crédito para investimento, no caso da Caixa, crédito para investimento e para outras coisas também, outros programas, não é, o Minha Casa Minha Vida e tantas outras coisas que foram sendo a expansão do crédito imobiliário, né? No lado externo, duas coisas. O protecionismo, quer dizer, uma nova onda de protecionismo, não é? De uma maneira um pouco casuística, né? Como foi quase toda a política, e uma certa inoperância no comércio exterior, né? E aqui eu me refiro, sobretudo, a um tema que o embaixador Gilson Barbosa desenvolveu aqui, acho que na última plenária, dizendo a timidez do Brasil em realizar acordos bilaterais ou regionais de comércio, né? E que, como outros países que estão tendo muito mais sucesso e expansão das suas exportações e das suas importações, fizeram, né? O Chile é um exemplo clássico, né? Desse, é um país pequeno, claro, mas que usou intensamente esse caminho para se expandir, né? E o Brasil não fez nada, praticamente, nesse período todo. Incentivos ao consumo se multiplicaram a partir de 2008, quer dizer, foi uma tentativa que veio até recentemente de dar uma sobrevida àquela política do Lula de expansão de consumo, quer dizer, o consumo como motor, né, da expansão econômica, né, e cada vez com efeitos menores, lógico, né, quer dizer, o balanço benefício-custo foi se deteriorando também na medida em que esses incentivos foram feitos. Intervenções microeconômicas, vimos aqui a palestra do senhor Cláudio Salles, né, com um setor fundamental como é o setor elétrico, e o setor de petróleo é igual, se não pior, né, e tantas outras bobagens que foram feitas. Porque a questão fundamental aqui é que o governo não tem que meter o nariz na microeconomia. Ele não sabe mais do que os mercados, do que os agentes do mercado para atuar. Ele tem que criar um ambiente propício e deixa as coisas acontecerem, né? É isso que todo governo, mesmo os governos de esquerda, fazem na Europa, nos Estados Unidos, né? Não intervenções dessa magnitude que se faz em setores chaves da economia, né? Com resultados danosos, né, que a gente está vendo aqui, né? Que é uma mistura de ideologia com ignorância, né? Quer dizer, é um binômio terrível, né? Porque temos uma situação hoje de controles de preços, né? A evidência mais clara disso é o seguinte: pega o dado do Banco Central e a inflação medida pelo IPCA. Então, digamos, o ano passado deu 5,9, eu acho, 5,9, alguma coisa desse tipo, né? Essa é a inflação média. A inflação do que eles chamam de preços livres, quer dizer, preços que não estão sob o monitoramento do governo, foi de 7,5%. E a inflação dos preços administrados pelo governo foi de 1,2%. Quer dizer, na prática, nós estamos numa situação de controle de preços, né? Qual é a contrapartida desse controle de preços? É déficit público, né? É necessário. Agora nós estamos falando do setor elétrico também, né? O governo vai ter que injetar, sei lá, 10, 15 bilhões ou 20 bilhões esse ano para tentar segurar as empresas do setor elétrico, evitar uma falência coletiva, né? E assim outras coisas também. Quer dizer, toda vez que você... tarifa de ônibus, né? Está aqui o exemplo de São Paulo, né? O prefeito Haddad disse que ia precisar de 6 bilhões a mais no ano para poder não reajustar as tarifas de ônibus. E assim vai, quer dizer, é um processo que os combustíveis, né? A Petrobras está quebrando, né? por falta de uma política correta do ponto de vista de preços de combustíveis. Outra característica do governo foi a apreciação cambial, né, que já vinha ocorrendo entre 2006 e 2007, e depois de 2008 houve uma interrupção com a crise, e voltou a se instalar em 2009 e vem até hoje, praticamente, né. Apesar das melhorias que houve
na taxa de câmbio nos últimos 6, 8 meses, a taxa de câmbio ainda está sobrevalorizada. Tal era o tamanho da sobrevalorização que ocorreu anteriormente, que mesmo com essa relativa disparada que ocorreu recentemente, nós ainda estamos bem abaixo do que seria uma paridade adequada para o real, algo em torno de R$3 por dólar, alguma coisa assim. Não é? Estamos caminhando para essa direção, não é? Mesmo a revelia do governo, porque as condições estão propiciando uma desvalorização da moeda brasileira, não é? As condições internas e as condições internacionais também. Não é? E o aumento do déficit em conta corrente, que é uma das heranças que a dona Dilma vai deixar, um déficit em conta corrente que o ano passado foi de 3,5% do PIB. Não é? É um déficit sustentável? Seria se nós tivéssemos com o comércio exterior com um desempenho melhor. Né? Exportações crescendo, importações crescendo, atração de capitais para investimentos no país, etc. Tudo isso foi por água abaixo, né? A partir de 2011, 2012, mais ou menos, por um problema de quebra de confiança. Né? A quebra de confiança é vital, né, para o insucesso da política econômica. Então, eu vou mostrar para vocês alguns dados que mais ou menos corroboram essa coisa. Primeiro, uma coisa que eu acho interessante é olhar o desempenho de países nos últimos 3 anos. Né? Isso dá uma ideia assim, meia impressionista, mas, enfim, de alguns países que são relevantes. Porque às vezes você ouve o argumento de que o ministro Manteiga, principalmente, tem feito muito isso, né? Não, mas a crise internacional, crise internacional e tal. Não é bem assim, tá certo? Porque se você olhar, o mundo cresceu, na média desses 3 anos, 3,3%. O Brasil cresceu 2%. Não é? É o número mais baixo de toda essa tabela aí. Os países emergentes em desenvolvimento, em média, cresceram 5,2% ao ano. Na América Latina e o Caribe, 3,4%. Né? Uma região de baixo crescimento no mundo. A Argentina é um dado suspeito, 4,7%. Suspeito porque o governo controla preço, controla o índice de inflação, então você nunca sabe o que dá de PIB lá. Né? Mas, enfim... Colômbia 4,8%, México 2,9%, Peru 6,2%, Venezuela, até a Venezuela 3,6%. Claro que estava embicando para baixo, né? Esse ano provavelmente não vai crescer mais nada, mas... E quando nós tomamos os BRICS, né? A Rússia 3,1%, Índia 4,4%, China 8,2%, África do Sul 2,2%. Quer dizer, mesmo com taxas aí, no caso da África do Sul, da Rússia e tal, mas são taxas ao redor de 3%. Quer dizer, nós não conseguimos nem os 3%. Né? Quer dizer, será que a gente não poderia ter feito melhor do que fizemos? Eu acho que sim. Né? Quer dizer, se aquele monte de coisas que eu citei no início não tivesse ocorrido uma política um pouco mais coerente. Bom, aqui está a taxa de crescimento. Nós estamos estacionados num patamar em torno de 2% ao ano, né? Que é mais ou menos o que vai ficar aí para esse ano também. Né? A taxa de investimento caiu fortemente, e esse é um dado impressionante, né? Porque isso são dados do IBGE, né? Das contas nacionais. Né? Nós chegamos a ter uma elevação na taxa de investimento em 2008, aí 2009 foi o ano da crise, era natural esperar uma queda, né? Houve uma recuperação em 2010 e a partir de 2011 começa a cair e cai fortemente nos últimos 2 anos. Quer dizer, 2013 dá 17%. Né? Chegamos a investir 20 e poucos por cento do PIB. Né? Caímos para 17% de investimento e provavelmente eu esperaria 2014 menos ainda do que isso. Né? O que é curioso, porque toda aquela expansão de crédito que se fez via BNDES e Caixa Econômica Federal não redundou num aumento na taxa de investimento. Quando você levanta esse argumento para o Luciano Coutinho ou para o Manteiga e tal, fala, não, mas se não tivesse feito isso, seria pior ainda.
Será que seria pior ainda mesmo? Né? Dá a impressão que aquilo foi um furo na água, entende? Quer dizer, o governo se endividou em 800 bilhões de reais, em 4 anos praticamente, para transferir dinheiro e não aconteceu nada. Né? No caso do BNDES, são 380 bilhões de reais quase. Né? E a taxa de investimento não só não se manteve, mas teve uma forte queda recentemente. Aqui dá uma ideia, não é? Vendo pelo outro lado, o lado da poupança. Não é? Quer dizer, a política de incentivo ao consumo, que vem desde o Lula e prosseguiu com o governo Dilma, levou uma queda da poupança doméstica brasileira, a poupança interna do Brasil, que era algo tipo 18% do PIB, mais ou menos, que era uma poupança extremamente baixa para padrões, mesmo latino-americanos. A poupança média na América Latina deve estar em 21%, 22%. A do Brasil era 18%. Não é? E caiu para 14%, 13%. Não é? É lógico que você consumiu mais, poupou menos. Houve um processo de endividamento, né, para alavancar consumo e a poupança caiu. Tá certo? Então, hoje, se a gente não tivesse o déficit em conta corrente, nós estaríamos investindo 13% do PIB. Né? Aí você tem mais 3,5% de déficit em conta corrente, que é o financiamento externo do investimento, dá uns 17%, mais ou menos. Essa não é uma situação confortável, tá certo? Quer dizer, de alguma maneira, ao longo dos próximos anos, nós temos que introduzir algum tipo de mudança que incentive a poupança, quer dizer, que a poupança pelo menos volte aos 18%, né? E especialmente no caso da poupança pública, que é negativa, né? O governo despoupa, tá certo? Aí vem a questão fiscal, né? O governo teria que cortar gastos para gerar uma poupança pública para contribuir com o esforço de poupança doméstica do setor privado. Certo? O déficit em conta corrente chegou a 3,5% do PIB no ano passado, em torno de 81 bilhões de dólares. Aqui tem a composição disso. Né? A balança comercial foi praticamente zero. Né? O Brasil sempre foi superavitário na balança de comércio. O ano passado aterrissou para zero. Né? E a conta de serviços sempre foi negativa. E continua altamente negativa. Quer dizer, nós temos aí uns 80 e poucos bilhões no ano passado de déficit na conta de serviços. Desses 80 bilhões, mais ou menos 60% é renda enviada ao exterior. Né? E 40% são serviços propriamente ditos. Né? Fretes seguros, turismo, serviços governamentais, é uma parafernália de outras coisas na conta de serviços. Né? Então, 60% rendas, quer dizer, isso são lucros, dividendos e outros tipos de remunerações de não residentes, que são mandados para o exterior, né? Isso tem aumentado muito também. E o turismo também é uma conta também cada vez mais negativa, né? Em face até da sobrevalorização do real que ocorreu nesses anos. O fato é que o fluxo líquido de investimento direto, que nos últimos anos, em 2011, 2012 ainda, foi superior ao déficit em conta corrente, quer dizer, portanto, era possível financiar o déficit em conta corrente totalmente com recursos de longo prazo. Isso já não aconteceu mais no ano passado. Quer dizer, houve uma pequena retração do investimento direto, não muito, né? Mas o déficit corrente superou essa conta. Então, hoje nós estamos precisando de capital de curto prazo para fechar o balanço de pagamentos ou perder reserva. Né? Por exemplo, em 2014, eu acho provável que o fluxo líquido de investimento direto caia. Né? Até em função das eleições, etc., todo mundo vai ficar meio com o pé atrás, especialmente empresas estrangeiras. Né? O déficit de conta corrente pode até se estabilizar ou até crescer um pouquinho, deve crescer um pouquinho. Né? Então vai ficar aí uma coisa de algo tipo 20 a 25 bilhões de dólares de buraco. Né?
o Banco Central teria a oportunidade de gastar isso aí em reservas, né, para bancar a diferença. Ou, como o Tesouro está retomando agora, empréstimos externos, né? Eles vão lançar um global, eu acho que é nas próximas semanas, na Europa, se eu não me engano, Europa e Japão, para captar recursos, possivelmente uma política de tentar fechar essa conta ao longo do ano, né? Quer dizer, não é uma situação delicada, né? Longe disso, tá certo? Mas já é uma luz amarela que se acendeu aí, inverteu uma tendência já de vários anos que vinha se mantendo, né? A estagnação das exportações, especialmente as exportações de manufaturados, é outro fato terrível, né? Porque vocês observam que as exportações cresceram fortemente até mais ou menos 2006, quando começa a apreciação cambial. O câmbio começa a ficar muito baixo, né, em termos reais, e as exportações praticamente estabilizam. Aí vem a crise de 2008 e dá uma despencada, que era natural, porque o comércio mundial contraiu em 2008 e 2009. Né? Mas mesmo depois da recuperação, elas não retornam, né? Especialmente as exportações de manufaturados, elas ficam mantendo uma tendência, um patamar que é mais ou menos igual ao patamar de 2004. Né? Não tem fôlego para decolar. Sabe? As exportações de não manufaturados, de produtos primários e semi-industrializados e tal, que estão sustentando, na verdade, a balança comercial. Né? São os produtos derivados da agropecuária e indústria mineral e tudo mais. Né? Mas isso está sofrendo também, em parte, pela queda na taxa de crescimento chinesa. Né? É diferente um país que cresce 12%, crescer a 7% ou 8%, né? Que é o que está acontecendo. Então, ainda é um crescimento muito alto, mas já faz uma diferença do ponto de vista da demanda de commodities no mercado internacional. Né? Um resultado dessa situação toda é que a taxa de risco do Brasil aumentou, porque todas as taxas de risco de emergentes aumentaram a partir de 2012, né? 2012 e 2013. Né? Mas a do Brasil aumentou mais. Né? Quer dizer, a nossa taxa de risco chegou a algo tipo 60% da taxa média dos emergentes e voltou para o patamar de 80%. Né? Quer dizer, isso significa que, a nível internacional, o Brasil está sendo avaliado como uma economia mais vulnerável do que era antes. Né? Todo mundo está mais vulnerável, né? Digamos. Né? Mas o Brasil está um pouco mais vulnerável do que a média, né? Na avaliação do mercado internacional. Outra avaliação muito curiosa, e quem tem ações na Bolsa deve estar pensando isso, é o buraco que se abriu entre o comportamento das bolsas internacionais e da Bovespa. Né? Quando você põe a Bovespa em dólar, ela está no chão, tá certo? Né? Eu peguei a S&P, podia ter pego uma outra qualquer. Né? Quer dizer, a partir de 2011 houve uma recuperação das bolsas mundiais. Nada tão espetacular, mas uma recuperação firme. Né? E a Bovespa, ao contrário, a partir de 2011, ela começa a embicar para baixo. Né? Abrir essa descolado das bolsas internacionais. Isso é um sintoma muito claro da má avaliação de perspectivas do país, tá certo? Não é? Que tem a ver com todo esse ambiente de política econômica e de intervencionismo que o governo foi criando ao longo dos últimos anos. O aumento da taxa de inflação, quer dizer, nós fomos condescendentes com a inflação, especialmente a partir de 2009, né? E o resultado foi que a nossa inflação não só cresceu, né? Mas descolou-se também da inflação mundial. Esse gráfico é interessante, que mostra que o Brasil, lá para em torno de 2010,
2006 a 2008, tinha um diferencial de inflação em relação ao resto do mundo da ordem de 2,5 pontos percentuais. A inflação mundial era algo tipo 2, 2,5%, a nossa 4,5%, 5%. Né? A do mundo continuou, aliás, na verdade, caiu, né, um pouco a inflação mundial nesses últimos anos, e a do Brasil subiu 2 pontos. Quer dizer, hoje nós estamos com um diferencial de inflação da ordem de 4, 4,5 pontos percentuais em relação à média mundial. Né? Isso é um bom indicador de como a política de controle inflacionário foi negligenciada nesse período. Tá certo? Dívida bruta do governo federal, uma expansão significativa, né? Principalmente a partir de 2009, que é a questão que eu falei da crise. Né? Você vê que a dívida bruta interna do governo federal, em 2008, portanto, no ano que ainda não, o Brasil não tinha sentido tanto a crise, né? Era de 55,5% do PIB. Hoje ela está em 62%, 63%. Né? Quer dizer, essa explosão que aconteceu, né? Você vê que entre 2008 e 2009 há uma explosão de dívida pública, que é quando eles começam a transferir dinheiro para o BNDES e para a Caixa. Né? Como parte desse maluco, esse plano meio esquisito, né? De que com essa expansão de crédito você iria segurar a economia e a continuar crescendo como tinha crescido até 2008. Né? Essa já é a ideia do Manteiga? O Manteiga já estava lá, né? Já estava, já sim. O Manteiga entrou em 2007, não é? Bom, então, em função disso, o que deve se esperar para 2014, que é o único ano que a gente tem ainda uma bola de cristal que pode funcionar, tá certo? A partir de 2015, vai depender dos resultados agora das eleições, enfim, as políticas podem mudar ou podem não mudar, fica difícil fazer prognóstico, tá certo? Mas para 2014, eu chamo a atenção de alguns pontos aqui. O crescimento do PIB, eu estou com um número de 1,7%, né? Inferior ao do ano passado. Aliás, inferior aos últimos 3 anos. Não, desculpa, em 2012 foi 1%. Né? Taxa bruta de investimento da ordem de 17%. Taxa de desemprego subindo um pouquinho, mas não muito. Taxa de inflação em torno de 6%. Eu acho que é uma aposta razoável, considerando que o governo não vai abrir mão dos controles de preços públicos que vem sendo mantido até aqui. Né? Não é agora nos últimos 6 meses, antes da eleição, que ele vai fazer isso. Taxa de câmbio, hoje, o ano passado, isso é a taxa média do período, né, do ano. O ano passado foi 2,16 reais por dólar, e esse ano pode chegar a 2,40 por dólar, média do ano. Então, significa que para o segundo semestre é provável que o câmbio suba um pouco mais, para 2,50, 2,55, não vai explodir, mas para dar uma média de 2,40 ele precisa subir um pouquinho ainda ao longo do ano. Né? Enfim, isso é uma mera previsão. Certo? Juro nominal, o ano passado nós tivemos um juro nominal de 8,2, esse ano 10,7, significa, na média do ano, né? Significa que a Selic iria até uns 11,5%, né? Até o final do ano, ou até as eleições, pelo menos. Certo? Ainda tem ainda um pouquinho para caminhar a taxa de juros. O déficit em conta corrente, aliás, superávit do setor público é outra coisa curiosa, né? Ele, em 2011, quando a Dilma assume, ele era de foi 3,1 do PIB. Né? Já nos anos seguintes ele veio caindo, foi para 2,4, o ano passado caiu para 1,9 e esse ano a previsão é de 1,2. O governo está falando de 1,9, tá certo? Mas, por exemplo, eles anunciaram um corte de gastos faz uns 10 dias por aí, né? E ninguém sabe direito o que cortaram, se é viável fazer aqueles cortes, porque eles cortaram despesas obrigatórias, entendeu?
reestimaram para baixo umas despesas e tal. Quer dizer, é difícil acreditar, entende? Quer dizer, a confiança está tão abalada, né, que até em face de toda a contabilidade criativa que eles usaram nesses anos aí recentes, né, que não cola mais, ninguém acredita mais no que possa ser feito, né. E aí, finalmente, daqui para frente, o que a gente poderia esperar para 2015, né, em termos qualitativos, tá certo? Eu acho que tem algumas questões fundamentais. Como reverter a expansão fiscal dos últimos 12 anos? Especialmente numa situação em que a economia está crescendo pouco, né? Que é fácil você cortar despesa ou cortar ou ajustar o seu orçamento quando está tudo indo de vento em popa, né? Mas quando a economia está crescendo pouco, as pressões para gasto público são maiores, tá certo? Então é preciso muita força política para poder reverter essa situação. E face do tamanho da carga tributária brasileira, não tem outra situação, tem que cortar despesa, tem que reduzir despesa, não tem jeito, pelo menos em termos reais, né? Essa é a missão difícil que o próximo governo terá, tá certo? A necessidade de uma inflação corretiva de preços administrados, esse é um outro problema seríssimo, né? Porque bate também na questão fiscal, como eu disse, quer dizer, você dá subsídio para certos bens, significa que você vai ter despesa fiscal para bancar esse subsídio, né? Que é o que está acontecendo na área de energia, na área de petróleo, tá certo? E tantas outras coisas menores aí, né? Isso vai aquecer a inflação, né? Nós vamos ter uma inflação corretiva aí, 2015 talvez, ela possa subir um pouco em função dessa coisa. E isso é ruim, né? Imagina um próximo governo entrando, com a economia crescendo pouco, cortando despesa, aumentando a inflação, né? Precisa ser o Ronald Reagan, tá certo? Ele ia na televisão e convencia os americanos, a taxa de desemprego estava em 12%, né? No auge da crise, né? Ele falou, vocês aguentam que em 6 meses as coisas vão estar bem. E os caras acreditaram nele, né? Eu não sei se nós vamos ter um presidente que possa fazer isso, né? A contenção do déficit em conta corrente, que é um problema, eu acho que não é tão grave quanto os outros dois, mas que está preocupando, inclusive abalando um pouco a confiança no Brasil, né? A restauração da confiança, que é o que eu estava... no fundo, tudo isso acaba impactando na questão da confiança, né? E é aquela velha história de regras versus arbítrio, né? Quer dizer, quanto mais arbitrário o governo for, menos confiança ele terá. Quanto mais ele se pautar por regras, mais confiança ele terá, né? Define as regras, sejam quais forem, e fica firme com elas, né? Não fica mudando toda hora, tá certo? Que é exatamente o que esse pessoal fez nesse tempo aí. E, finalmente, a questão de fundo, que é como crescer mais no futuro. Quer dizer, como o Humberto falou aqui, o Brasil não cresce mais do que 3% ao ano. Quer dizer, num ano excepcional, nós crescemos 3%. Quando está tudo certo, é 3%. Não é? Foi o que aconteceu, mas aí impulsionado pelo boom mundial, tá certo? Quer dizer, numa situação normal, 3% é o teto de crescimento brasileiro. É muito pouco, né? Os países em desenvolvimento, como nós vimos, estão crescendo a 5%, 5,5%. Quer dizer, nós estamos perdendo o bonde, tá certo? Nós estamos ficando defasados em relação aos nossos concorrentes diretos, que são os países emergentes, né? O pessoal está progredindo mais rapidamente do que nós estamos aqui. Mas, enfim, essas são questões que vão estar necessariamente na pauta da eleição, tá certo? Cada um vai tratar isso de uma maneira diferente, provavelmente. Todo mundo vai prometer mundos e fundos, né? Mas precisa saber como é que vai fazer, né? Por exemplo, como é que vai fazer o ajuste fiscal, né? Essa foi uma questão importante no debate do Obama com o Romney, vocês se lembram, né? Nos debates da eleição passada. O Romney tinha um plano mirabolante de acabar com o déficit em 1 ano, né? E o Obama, ao contrário, dizia, não, tem que ir devagar, não sei o que e tal. Esse tipo de coisa vai aparecer aqui. Essa vai ser uma questão fundamental da eleição, né? A questão dos preços públicos, a questão
do déficit em conta corrente, a questão do crescimento propriamente, né? Todos esses temas na agenda econômica, né, vão aparecer. E como isso vai ser tratado e implementado, só Deus sabe, né? Então, obrigado. Uma coisinha pequena que mina as regras e mina a confiança é o que está acontecendo com as agências reguladoras, né? As agências reguladoras têm as regras e quando as empresas não cumprem as regras, elas são penalizadas, né? Só que se instaurou que ninguém paga nada, né? Ninguém paga nada antes, então qualquer agência, Anvisa, Anatel, né? Todas elas têm assim volumes e volumes. Aí se criou nos últimos tempos um tal de um TAC, né? Quando você faz um acordo para reinvestir, não no direto, né? Mas bom, aí tudo bem, vai lá, tá bom. Se fez um erro, vamos corrigir o erro, né? Mas logo de início já não se cumpre mais nada. Então ficou se institucionalizando aquela velha coisa da receita, né? Quer dizer, você é estimulado a não pagar, ou você é estimulado a avançar no sinal porque não tem penalidade. Eu acho que o que tem empossado aí deve ser uma coisa aí de 15, 20 bilhões que estão empossados aí nas mais diferentes agências. E se criou essa... E o que é pior é que isso se discute oficialmente, né? Quer dizer, se cria uma mesa para criar um mecanismo de privilegiar quem cometeu irregularidades. E aí, durante esse período de negociação, aí é claro que ninguém cumpre nada. Então, é uma coisa interessante na área de telefonia, todo dia você lê no jornal de que alguém foi multado em algum volume grande, né? 20 milhões, 50 milhões, 100 milhões. Né? E a pergunta é, vai ver se alguém alguma vez na vida pagou um centavo disso, né? Estou dizendo setor, mas não é característica de telefonia, desculpe, aqui não quero ter o setor de informática também. Tem, todos os setores têm. Todos os setores que têm qualquer grau de regulação, né? E isso, esses 15, 20 bilhões, pelo menos tu resolveu o problema da energia elétrica, resolveu alguns dos problemas. Mas isso vai minando, é um pequenininho, né? Porque você tem o grandão, você tem a energia elétrica, o grandão, e tem essas coisinhas pequenas. Essas assim, eu acho que elas têm um papel, essas coisas assim como para combater o crime, combater aquele pequeno crime que foi feito no mundo que acabou se disseminando. Essa pequena coisinha também estoura a relação, estoura a confiabilidade, né? É a questão de regra, né? De cumprimento de regra. A regra é tal. Então, bom, a regra é tal. Todo mundo se pauta por aquela regra. Agora, se você sabe que a regra não é para valer, claro que você vai buscar outra... E tem sido assim, né? Em geral. Né? Professor, vou me aventurar. Caso se mantenha o governo Dilma nos próximos 4 anos, eles vão atacar isso ou nós vamos por uma argentinização e a caminho de uma venezuelização? Não, Venezuela não acredito. Eu acho que o caminho é argentino. Não, porque na Venezuela é mais radical a coisa, né? Paraguai. Mas eu acho que é típico da Argentina, né? O que ocorreu nesses anos. E só não avançaram mais porque no Brasil é maior, né? É mais complicado, né? É mais complexo. E eles não têm um poder tão grande assim, né? Tem uma oposição, bem ou mal, né? Também não funciona muito, mas tem lá, né? Eu acho que a minha aposta é que iria-se para uma Argentina. Não vão mudar de curso, não. Houve um arrependimento, quer dizer, aparente, pelo menos, né? Eu me lembro que um mês atrás, o Manteiga fez uma declaração, acho que ele estava em Nova York, naqueles roadshows para convencer investidor estrangeiro que o Brasil é bom e tal. Ele falou, não, o Brasil até aqui cresceu com base no consumo, mas daqui para frente, com o nosso programa de privatizações e não sei o que e tal, nós vamos crescer na base do investimento, do aumento do investimento, né? E realmente eles lançaram um programa de concessões e privatizações e tal enorme. Só que perderam a confiança, perderam o bonde, né? Tarde demais, tá certo? Será que no próximo governo, se eles ficarem, fariam isso? Pode ser, pode até ser, tá certo? Mas eu apostaria mais num cenário de argentinização, não é?
agradecemos enormemente aí a sua brilhante prazer. exposição, e sempre muito clara e muito lúcida. Agradecer a presença e a atenção de todas as senhoras e senhores. Muito obrigado. E até, então, uma próxima oportunidade. Obrigado. Obrigado.